Olá! O vídeo de hoje é amplamente baseado numa apresentação do professor Bill Mitchell. Ele é um economista australiano e um dos fundadores da Teoria Monetária Moderna, MMT em inglês. Eu vou adicionar o link para a apresentação original dele e demais fontes na descrição desse vídeo. Eu vou trazer algumas das ideias por trás de uma mudança de paradigma que está em andamento. Essa citação é de um filósofo norte-americano famoso, Daniel Dennett. Simplesmente não há uma forma educada de dizer às pessoas que elas dedicaram suas vidas a uma ilusão. Fazemos parte dessa ilusão, ou do mundo fictício da economia sobre o qual Bill fala, e muitos de nós, mesmo com boas intenções, tomamos decisões políticas com base nessa ficção. Essa ficção foi criada pelos economistas ortodoxos, ou economistas tradicionais, que são a maioria dos economistas que você costuma ver na TV e nos jornais. Muita gente torce o nariz e diz, a economia, pelo amor de Deus, mas ela está constantemente presente nas nossas vidas e é uma força motriz na forma como as decisões políticas são tomadas, decisões que afetam diretamente o nosso bem-estar. O problema é que alguns conceitos de macroeconomia podem ser bastante difíceis, até mesmo para estudantes de economia. As redes sociais também agravam muito essa falta de compreensão. Outro ponto é que a macroeconomia tem sido usada para diversas agendas ideológicas que abusam da complexidade dos conceitos para manter esse mundo fictício. Toda a agenda neoliberal das últimas 4 décadas depende da nossa ignorância sobre macroeconomia. Eles exploram o fato de que somos ignorantes. Aumentam nossa ignorância por meio de uma linguagem sofisticada e estratégias de enquadramento, e nos cooptam a fazer parte da agenda deles, por meio do processo político e das redes sociais. Essa agenda tem progressivamente minado a nossa prosperidade. A teoria monetária moderna é uma nova forma de pensar a macroeconomia que funciona como uma lente para que possamos sair dessa ficção. Vamos falar sobre a era do pleno emprego. A Grande Depressão nos ensinou que o governo podia usar sua capacidade fiscal, por meio de gastos e tributos, para criar pleno emprego. Também nos ensinou que o capitalismo, sem esse apoio e intervenção do governo, geraria crises, grandes níveis de desemprego. A Grande Depressão só chegou ao fim no final dos anos 1930, com a mobilização para a guerra e os grandes déficits que vieram com essa mobilização. Isso também ensinou aos governos que a política fiscal expansionista, aumentando gastos, gerava trabalho, produção, renda e crescimento econômico. O desemprego da Grande Depressão acabou com o esforço militar. Então, o problema depois da guerra era como manter o pleno emprego sem que as nações precisassem explodir umas às outras, construindo tanques, armamentos, etc. No mundo todo, os governos se comprometeram com a construção nacional, usando a política fiscal de forma consistente para manter os gastos em nível suficiente, de forma que quando o setor privado quisesse poupar e retirar parte da sua renda do consumo, a economia não entrasse em recessão, mas sim permanecesse em pleno emprego graças a esse apoio fiscal. Naquela época, era claramente compreendido que qualquer desemprego observado era resultado da falta de gastos, uma falha sistêmica da economia em produzir empregos suficientes. Nada tinha a ver com os indivíduos, que eram vítimas dessa falta de gastos, e a solução era clara: era necessário usar capacidade fiscal para preencher essa lacuna. Essas ideias eram bem compreendidas ao longo das décadas de 1940, 50 e 60. A ruptura desse consenso começou no início dos anos 1970. Não foi uma mudança de paradigma rápida. Os monetaristas, especialmente Milton Friedman, estavam lutando contra o consenso social-democrata. Eles ganharam a influência nas universidades, que depois se espalhou para os processos de formulação de políticas nos bancos centrais, nos ministérios da Fazenda ou da Economia e, eventualmente, alcançou a população em geral. Vieram as crises do petróleo e os aumentos nos preços da OPEP, e isso causou um enorme choque nos países dependentes, para o qual os governos não estavam preparados e não sabiam lidar adequadamente. Como resultado, tivemos inflação de 2 dígitos em quase todos os lugares. A forma como os governos responderam foi justamente a errada. Criaram desemprego em larga escala, o que acabou por conter a inflação, mas causou enormes danos. O monetarismo de Milton Friedman ganhou uma credibilidade que não merecia, e houve uma mudança de paradigma. Na mesma época, o mundo estava se abrindo. O comércio se tornava mais global, mas principalmente os fluxos de capital financeiro cresceram muito no final dos anos 60 e nos anos 70. Parte dessa história monetária, a criação desse mundo fictício, foi a ideia de que a capacidade fiscal que os Estados-nação haviam usado durante a era do pleno emprego agora não era mais eficaz
diante do poder do capital financeiro global. Essa narrativa foi levada adiante com muita força pelos conservadores, pois servia bem à agenda política deles. Eles queriam acabar com os estados de bem-estar social e limitar a capacidade fiscal dos estados-nação, apenas para sustentar a lucratividade do capital. Em 1971, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos contratou um advogado chamado Lewis Powell para escrever um documento. Ele redigiu o memorando Attack on the American Free Enterprise System, ou Ataque ao Sistema de Livre Iniciativa Americano, um plano anticomunista e anti-New Deal para que os interesses empresariais conservadores retomassem o controle dos Estados Unidos. Era uma agenda estratégica de como o capital poderia reagir contra as forças social-democratas, tomar os meios de comunicação, criar think tanks, infiltrar-se no sistema educacional, atacar a esquerda. Essa foi a agenda que o capital seguiu, usando os conceitos do monetarismo a seu favor. Naquela época, os grandes debates globais giravam em torno do poder de sindicatos, das margens de lucro. A agenda era clara: destruir o consenso social-democrata. O professor Bill menciona que suas pesquisas revelaram que na Austrália, no final dos anos 60, os grandes empresários estavam enviando cartas ao ministro da Fazenda pedindo que ele criasse deliberadamente mais desemprego para enfraquecer o poder dos sindicatos e conter a alta dos salários, com o objetivo de redistribuir a renda nacional dos salários para os lucros. É bastante evidente o que estava acontecendo, mas o problema foi que a esquerda política comprou essa ficção. Infelizmente, o apoio político ao monetarismo veio inicialmente da esquerda institucional. No Reino Unido, Jim Callaghan, na Conferência Anual do Partido Trabalhista em 1976, declarou: "A ideia de que os governos podem usar o gasto público para gerar empregos está morta. Não acreditamos mais nisso. Agora, a responsabilidade do governo é combater a inflação." Fecha aspas. Em outras palavras, agradar o capital internacional. Ele, talvez sem querer, acabou pavimentando o caminho para a agenda neoliberal de Margaret Thatcher. Na França, o governo de François Mitterrand foi eleito com uma plataforma anti-austeridade, com propostas de nacionalização e restauração da prosperidade para a classe trabalhadora, mas logo abandonou esse programa original em favor de políticas de austeridade e liberalização de mercado. Eles passaram a acreditar que o Estado-nação não poderia mais garantir o pleno emprego. Já não acreditavam que a política fiscal fosse possível de forma coerente, pois o capital global venderia o país, derrubaria sua moeda e os mercados de títulos deixariam de financiar os governos. O que realmente estava acontecendo, e os conservadores sabiam muito bem disso, era que, salvo quando formavam milícias privadas ou invadiam países, o que às vezes eles faziam, eles entendiam que para operacionalizar sua agenda teriam que fazê-lo por meio da capacidade legislativa e regulatória do Estado. O que de fato acabou acontecendo foi que o Estado foi reconfigurado segundo os moldes neoliberais. Tudo aquilo que associamos ao neoliberalismo foi conquistado por meio da ação legislativa e regulatória dos Estados. Portanto, o desafio da esquerda é retomar o controle do Estado. O sistema de Bretton Woods, iniciado nos anos 1940 como forma de garantir a estabilidade cambial internacional e oferecer segurança para o comércio dentro do consenso do pleno emprego, entrou em colapso nos anos 1970, quando o presidente americano Nixon suspendeu a conversibilidade do dólar em euro e deixou o dólar flutuar, e a maioria das outras moedas passou a flutuar logo depois. Durante o período de Bretton Woods, os governos tinham que ser muito cautelosos com a quantidade de moeda em circulação, porque os bancos centrais precisavam manter as paridades cambiais acordadas, e essas paridades eram afetadas pela quantidade de moeda nacional que circulava na economia mundial. Como consequência, se a política fiscal injetasse moeda demais no sistema, isso pressionaria a taxa de câmbio para baixo, e o Banco Central teria que reagir a essa pressão retirando moeda do sistema ou aumentando a taxa de juros. Os bancos centrais, especialmente dos países com déficits externos, que enfrentavam constantemente pressão para baixo na taxa de câmbio, estavam sempre pressionados para manter juros altos ou adotar políticas fiscais austeras, o que elevava o desemprego. Com o tempo, tornou-se politicamente insustentável manter esse sistema. Na década de 70, com o colapso do sistema de Bretton Woods, os bancos centrais deixaram de ser responsáveis por manter o valor das taxas de câmbio, não precisando mais manter juros elevados ou restringir o crescimento monetário. A política fiscal também deixou de comprometer a gestão cambial do Banco Central. Os governos, na verdade, não precisavam mais emitir dívida para cobrir déficits, e ficou claro que a arrecadação de impostos não era necessária para financiar os gastos do governo.
Essa realização, porém, não foi divulgada de forma transparente ao público, e os economistas ortodoxos e a academia continuaram agindo como se o mundo não tivesse mudado. No período neoliberal, observamos governos obcecados por superávites, crescimento econômico estagnado, estagnação no crescimento da produtividade, desemprego e subemprego elevados, crescimento precário com estagnação salarial, aumento da desigualdade de renda e riqueza, níveis insustentáveis de endividamento privado, sistemas de educação e capacitação degradados, serviços públicos e infraestrutura também deteriorados, regiões e comunidades abandonadas, pobreza das populações indígenas e marginalizadas, fracasso social e ambiental. É evidente que, embora em alguns países esses resultados sejam mais prevalentes do que em outros, eles ocorreram amplamente ao redor do mundo. Levou cerca de 40 anos, mas são os danos acumulados dessas falhas do período neoliberal que agora estão repercutindo, e uma nova mudança de paradigma está em andamento. Os fatores que impulsionam essa mudança são bem diversos. Há revoltas populares contra o sistema estabelecido, com cidadãos percebendo que foram prometidos riqueza e prosperidade caso votassem corretamente, mas esses governos não cumpriram essas promessas. Bolsonaro, Brexit, Trump, a ascensão da extrema-direita e o declínio de partidos políticos social-democratas em diversos países. Alguns desses partidos de centro-esquerda estão se tornando praticamente inelegíveis porque jogaram o jogo neoliberal. Outro conjunto de fatores vem dos próprios bancos centrais. O consenso neoliberal garantiu que a maioria das ações de política econômica viesse da política monetária, ou seja, controle das taxas de juros, enquanto os governos mantinham um viés de austeridade fiscal. Essa austeridade é o que tem gerado todos aqueles problemas mencionados anteriormente do neoliberalismo. Os bancos centrais estão percebendo que foram colocados no centro da política econômica e agora ficaram sem opções. Perceberam que mudar a taxa de juros já não é tão eficaz assim, não estimula a demanda de forma relevante. Além disso, parte do setor financeiro entende que seus próprios modelos de negócio foram prejudicados por esse cenário, porque não conseguem lucrar com taxas de juros próximas de zero, e quando a infraestrutura pública está deteriorada pela austeridade fiscal. Mas o pensamento de manada prevalece. O professor Bill e alguns outros economistas vêm trabalhando nesse projeto da teoria monetária moderna, o MMT, há 3 décadas, e só agora estão ganhando força. O entendimento sobre isso vem da psicologia social. Mesmo quando o paradigma está em degeneração, ou seja, quando já não consegue explicar quase nada de relevante, seu domínio persiste. O Japão é um ótimo exemplo. O Japão foi, de fato, o primeiro governo pós-neoliberal. Quando teve o colapso do mercado imobiliário comercial no início dos anos 1990, tomou medidas dramáticas, aumentando os déficits fiscais e oferecendo apoio monetário para evitar que esse colapso virasse uma recessão mais profunda. Desde 1991, o Japão mantém déficits fiscais elevados de forma consistente. Os economistas tradicionais, ortodoxos, previram aumento nas taxas de juros e nos rendimentos dos títulos públicos. A realidade foi que as taxas de juros de curto prazo ficaram próximas de zero. O desemprego se manteve baixo e, após o colapso imobiliário comercial, o país teve apenas um trimestre negativo de PIB. A dívida pública em relação ao PIB é uma das maiores do mundo, próxima de 250%. Os economistas ortodoxos diziam que isso faria com que os mercados de dívida passassem a considerar essa dívida do Japão impagável, exigindo rendimentos cada vez mais altos para continuar financiando o governo. Mas, como já foi mencionado, os rendimentos dos títulos caíram para perto de zero e a demanda por esses títulos da dívida do governo japonês tem sido enorme, exatamente o oposto que os economistas ortodoxos previam. Outro ponto importante é que o Banco Central do Japão foi o primeiro a realizar compras em larga escala de títulos públicos no mercado secundário. Na prática, eles estão financiando esses grandes déficits fiscais com a criação de moeda. Economistas tradicionais chamam isso de impressão de dinheiro, o que é um erro, e dizem que isso levaria à perda de credibilidade do Banco Central e fuga da moeda. Mas nada disso aconteceu. A inflação não acelerou, pelo contrário, permaneceu baixa. E o Banco Central do Japão manteve controle total sobre os juros e os rendimentos dos títulos. A realidade é que esse mundo fictício que os economistas ortodoxos acreditam não consegue explicar nada no mundo real. O Japão empurrou os limites da política econômica ao extremo e nenhuma das previsões da ortodoxia se concretizou. Por quê? Porque eles estão lidando com um mundo fictício. Veja agora uma citação de um economista ortodoxo famoso, Paul Samuelson, no final dos anos 1980.
Acho que há um elemento de verdade na visão de que a superstição de que o orçamento precisa estar equilibrado o tempo todo, uma vez desmascarada, remove um dos pilares que toda a sociedade precisa ter contra gastos fora de controle. Deve haver disciplina na alocação de recursos, ou você terá caos e ineficiência. E uma das funções da velha religião era assustar as pessoas, fazendo-as acreditar em certos mitos, para que se comportassem de determinada maneira. A vida civilizada no longo prazo exige isso, fecha aspas. É muito claro que eles achavam e ainda acham apropriado manter o público na ignorância por meio da criação de mitos, para assustar as pessoas. Os mitos servem para manter a conformidade social, para que as pessoas se comportem da maneira que o paradigma dominante deseja, servindo aos interesses deles e não aos seus. É importante ficar claro que não faz sentido falar em mudar para a MMT, ou que a MMT, a teoria monetária moderna, é um regime que pode ser ativado ou desativado, ou ainda que seja um conjunto de políticas que se pode adotar ou não. A MMT é uma lente, é uma forma de entender o mundo como ele já existe. O sistema monetário moderno usa moedas fiduciárias, ou seja, que não são lastreadas em ouro ou outras commodities. O que a MMT revela é a ideologia por trás das políticas, como mostra a citação que acabei de apresentar. O que a MMT permite com essa lente é ver com clareza quais são as capacidades reais dos governos e quais são as consequências de usar essas capacidades de uma forma ou de outra. Essa lente permite enxergar além de afirmações como "não podemos fazer isso porque não temos dinheiro suficiente" ou "de onde vai sair o dinheiro?". Essas declarações alimentam a ficção e a MMT permite ver através dessas mentiras. Agora, para transformar esse entendimento em política prática, é necessário trazer um conjunto de valores. Uma pessoa de esquerda que acredita em coletividade, bens públicos, igualdade de poder de tomada de decisão, usará a lente da MMT para propor um conjunto de políticas bem diferente daquele que proporia uma pessoa de direita, que acredita em individualismo, empreendimento privado, em vez de bens públicos e hierarquia no poder de tomada de decisão. Mas ambos teriam exatamente o mesmo entendimento do sistema monetário segundo a MMT. Eles apenas usariam esse entendimento para propor políticas diferentes. Então, o que significa ter moeda própria? Significa que não há uma restrição financeira intrínseca. O governo pode comprar qualquer coisa que esteja à venda na sua moeda, inclusive toda a mão de obra ociosa. O governo não é como uma família. Essa é uma das grandes ficções da economia tradicional. A ideia de que o governo é como uma grande casa que precisa equilibrar o orçamento se baseia na nossa experiência pessoal de administrar as nossas finanças familiares e evitar estourar o cartão de crédito, por exemplo. E somos induzidos a aplicar essa mesma lógica orçamentária à gestão do governo, mas isso é uma analogia completamente falsa. Nós usamos a moeda, então, obviamente, temos restrições financeiras. O governo emite a moeda, logo, ele não tem restrições financeiras. Uma vez que se entende isso, fica claro que, se há mão de obra ociosa, se há recursos disponíveis na economia, isso é uma escolha política, não há uma limitação financeira. O governo poderia empregar toda a mão de obra que deseja trabalhar se assim decidisse. Quando se entende isso, percebe-se que impostos não financiam os gastos do governo. Os impostos servem para reduzir os gastos do setor privado, evitando que a economia ultrapasse seus limites de recursos. A dívida pública também não financia os gastos do governo. Dívida pública é apenas uma forma elaborada de assistencialismo para a elite econômica. O governo que emite a própria moeda nunca pode ficar sem dinheiro. Déficits geram renda e poupança no setor privado, enquanto superávites fazem exatamente o oposto, matam o crescimento da renda e destroem a riqueza privada. A primeira coisa que precisamos entender é que todo gasto carrega um risco inflacionário, não apenas os gastos do governo, mas também o consumo das famílias, os investimentos das empresas, as receitas com exportações, todos eles trazem riscos de inflação. Esse risco está presente no fato de que, se o volume de gastos na economia, seja público ou privado, ultrapassar a capacidade da economia de responder a esse aumento de demanda com a produção de bens e serviços reais, então haverá pressões inflacionárias. Mas antes de atingir esse ponto, não haverá pressões inflacionárias resultantes dos gastos. Então, quais são os limites? Pergunta número 1. A economia está em pleno emprego?
Ou seja, todos os recursos produtivos estão sendo utilizados? Pergunta 2. O Estado possui soberania monetária? Soberania monetária significa que o Estado emite sua própria moeda, o Banco Central define as taxas de juros, esse Estado não toma empréstimos em moeda estrangeira e possui taxas de câmbio flutuantes. O Brasil é monetariamente soberano. A Alemanha, por exemplo, não é, porque usa o euro, que é uma moeda que eles não controlam. Se respondemos sim a essas duas perguntas, então quais são os limites para o governo gastar mais? Os limites são reais. O que isso significa? Significa que todos os recursos produtivos estão atualmente sendo plenamente utilizados. Se o governo quiser ter um comando maior sobre esses recursos, digamos, porque queira aumentar o tamanho do setor público para promover uma transição para energias renováveis, então se começa a competir com os usuários atuais desses recursos nos preços de mercado, tentando comprá-los ou contratá-los para trabalhar no setor público, haverá inflação. Ou seja, nesse ponto, atinge-se o limite imposto pelos recursos reais. E aí é que está o verdadeiro limite para o gasto do governo. Se o governo realmente quiser executar um programa que aumente o seu controle sobre os recursos produtivos disponíveis na economia, ele precisa encontrar uma forma de retirar recursos do setor privado, que atualmente utiliza esses recursos. Existem várias formas de fazer isso, mas uma das mais importantes é através da tributação, que reduz o poder de compra do setor privado e gera desemprego desses recursos reais, os quais podem ser, então, reinseridos no uso produtivo por meio dos gastos do governo. Isso nos dá uma noção do verdadeiro papel da tributação. A tributação não existe para financiar gastos do governo. O governo não precisa de receita de impostos para gastar. Ele gasta primeiro e tributa depois, porque ele digita números em contas bancárias todos os dias. É assim que a moeda entra na economia. Mas ele precisa da tributação para restringir os gastos do setor privado e evitar que a economia ultrapasse o limite dos recursos disponíveis. Vamos a um outro exemplo. Agora, temos recursos ociosos na maioria das economias, então não há limites para o aumento dos gastos do governo. Quando há desemprego, subemprego, máquinas paradas ou operando abaixo da capacidade, então o governo não tem nenhum limite para gastar. Ele pode digitar números nas contas bancárias e executar programas até o ponto em que a resposta para aquela pergunta volte a ser sim, ou seja, que todos os recursos produtivos estejam efetivamente usados, empregados. Em outras palavras, até atingir o pleno emprego, que na visão do professor Bill e também na minha, é uma responsabilidade de um governo e deve ser alcançado por meio da política fiscal, com o uso de recursos disponíveis e pessoas desempregadas. Todos aqueles argumentos que costumam surgir, como vamos pagar por isso? São apenas ficções, são bobagens. O governo paga por isso digitando números em contas bancárias e executando contratos. Até que se atinja o pleno emprego, não existem restrições aos gastos. Por outro lado, para um país como a Alemanha ou Portugal, por exemplo, dentro da zona do euro, mesmo quando não estão em pleno emprego, eles enfrentam restrições financeiras, além das restrições dos recursos reais, porque não emitem sua própria moeda. Então, dependem dos mercados de títulos para financiar seus déficits. Essa restrição financeira não desaparece, mesmo quando há recursos ociosos. E é por isso que abrir mão da sua própria moeda, como fizeram os países da zona do euro, é uma decisão desastrosa para um Estado-nação. Porque mesmo que tenham recursos ociosos, como desemprego em massa, como alguns deles têm agora, eles não têm como reagir. Essencialmente, um Estado que emite a própria moeda, como o Brasil, tem duas opções se quiser manter um ambiente de inflação estável. Ele pode usar a abordagem que os economistas costumam chamar de taxa de desemprego não aceleradora da inflação, NAIRU na sigla em inglês, que o professor Bill chama de estoque de reserva de desempregados. Ou 2, ele pode usar a abordagem de garantia de emprego, um estoque de reserva de empregados. Atualmente, a maioria dos governos usa um estoque de reserva de desempregados, a abordagem NAIRU. Isso significa que quando há pressões inflacionárias na economia, o governo aperta a política fiscal, ou seja, reduz os gastos públicos ou aumenta os impostos, e o Banco Central eleva as taxas de juros e deliberadamente cria desemprego para conter demandas salariais e potencialmente comprimir margens de lucro. E isso disciplina as pressões inflacionárias na economia. O problema é que essa é uma abordagem incrivelmente custosa,
porque usar o desemprego não apenas resulta em enormes perdas de renda diárias, também acarreta uma série de patologias pessoais, familiares e comunitárias. Taxas de criminalidade, saúde mental e física, desintegração familiar, desorganização social, todas essas coisas que sociólogos e psicólogos nos alertam. E outro problema é que se depois você tentar reduzir o desemprego, pode acabar acionando uma espiral inflacionária. Então, é um jeito muito custoso de controlar a inflação. A alternativa é usar um estoque de reserva de empregados, a abordagem da garantia de emprego. Isso significa que o governo oferece um emprego incondicional a qualquer trabalhador que não tenha trabalho, e essa oferta é feita com um salário mínimo socialmente inclusivo. Em outras palavras, é um salário que esteja na base da distribuição salarial da economia, sendo ajustado para cima se necessário, para garantir que os trabalhadores com menor remuneração possam participar de fato da sociedade. Não é para ser um salário de pobreza. Isso significa que esses trabalhadores podem tirar férias, sair para jantar de vez em quando, ir a um jogo de futebol, a um show, ou seja, eles podem realmente participar da vida em sociedade. Mas o ponto importante é que o governo está comprando na base do mercado, porque os empregadores muitas vezes não querem os serviços dos trabalhadores desempregados. E ao empregar esses trabalhadores, o governo está comprando um recurso que atualmente não tem demanda, e, portanto, esse gasto não pode ser inflacionário. Em tempos normais, com uma economia operando a plena capacidade, esse estoque de reserva de empregados seria relativamente pequeno, porque se voltarmos a como os governos do Ocidente alcançaram pleno emprego no pós-guerra, não foi porque o setor privado era forte. Foi porque a maioria dos governos mantinham pleno estoque de empregos sempre disponível. Na Austrália, o país do professor Bill, era no governo local. Ferrovias, grandes empresas públicas, infraestrutura como estradas e habitação, sempre havia um emprego nessas áreas, a qualquer momento que se quisesse. E esses empregos se expandiam ou encolhiam dependendo da força da economia privada. As vantagens da garantia de emprego, do estoque de empregados, em relação à abordagem de estoque de desempregados, são enormes, e podemos listar algumas. Você pode escolher sua carga horária, eliminando o subemprego por tempo, pode participar de treinamentos e desenvolvimento de carreira, os empregos podem ser direcionados de forma incondicional geograficamente, evitando o esvaziamento das regiões menos desenvolvidas, podem ser empregos verdes, entre outros. Um dos grandes problemas das crianças que crescem em lares sem trabalho, especialmente lares com desemprego de longa duração, é que elas herdam desvantagens dos pais. Ao ver os pais sempre podendo trabalhar, esse estigma e essa desvantagem intergeracional são menos pronunciados. Agora, para deixar claro, isso não é uma solução para todos os problemas. É a posição mínima, o mínimo que qualquer governo deveria adotar. A garantia de emprego deveria ser uma rede de segurança permanente. Você não deve vê-la como uma única resposta do governo ao desemprego. Há muito trabalho a ser feito para melhorar o escopo, a qualidade dos serviços públicos. Precisamos de servidores públicos de carreira sendo reempregados para corrigir os problemas da agenda neoliberal. A garantia de emprego é apenas uma pequena parte disso. O último ponto que o professor Bill levanta, e com o qual também concordo, é que muitas pessoas estão falando sobre o conceito de dever de trabalhar. Nós acreditamos em uma sociedade baseada em valores coletivos, onde o governo tem a responsabilidade de garantir que todas as pessoas possam ter um emprego. Então, os cidadãos dessa economia, dessa sociedade, têm o dever de contribuir para o bem-estar coletivo por meio de seu esforço. Muitos progressistas acham isso ofensivo. Eles acreditam que a pessoa deveria ter o direito de não trabalhar e ainda assim receber apoio financeiro. Mas o nosso ponto de vista é que nossas sociedades ainda não evoluíram a ponto de a maioria das pessoas aceitar que alguém capaz de trabalhar simplesmente não trabalhe e ainda receba a renda do Estado. Todo progressista entende que se uma pessoa está doente, é idosa, é jovem ou tem algum tipo de deficiência, ela deve ser plenamente apoiada pelo Estado, em um nível que assegure uma vida com dignidade. Mas não acreditamos que a classe trabalhadora esteja pronta para aceitar que pessoas capazes de trabalhar recebam dinheiro público e não contribuam com nada, dependendo do esforço dos outros para seu consumo e lazer. Dito isso, é necessário uma reavaliação profunda do conceito de produtividade, do que é trabalho significativo, e a garantia de emprego nos permite, dentro de uma cultura de trabalho remunerado, realmente expandir os limites do que consideramos como parte de um estoque de reserva de empregados. O exemplo que o professor Bill dá é que durante o verão, um dos problemas é a segurança no mar e afogamentos. E quem conhece melhor os perigos da água do que os surfistas?
Então, ele sugere que surfistas possam estar surfando, aproveitando a vida, sendo criativos nas ondas, mas que também sejam responsáveis por oferecer sessões de treinamento em segurança na água para crianças ou adultos que não saibam nadar. Altamente produtivo, totalmente fora da caixa do que atualmente consideramos trabalho produtivo, mas é uma forma de avançar em direção a uma sociedade mais coletiva e voltada ao lazer, sem violar a cultura do trabalho remunerado atual. Esse episódio é mais uma oportunidade para a gente refletir sobre as disputas de poder político e econômico no Brasil. Quando eu estava cursando a faculdade de Economia, um dos livros de macroeconomia utilizados nos primeiros períodos era do Olivier Blanchard. Na época, ele era economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Na sequência da crise financeira global de 2008, o Fundo Monetário Internacional emprestou cerca de 540 bilhões de dólares, que foram distribuídos entre quase 90 países, em especial para países da Europa, mas com um detalhe: os países deveriam equilibrar as contas públicas, com políticas de austeridade fiscal, ou seja, reduzir gastos e aumentar impostos. O que deveria servir para acelerar a recuperação econômica desses países acabou na prática prolongando a crise, com os governos travados sem poder aumentar o gasto público e o setor privado avesso ao risco por conta da crise, sem investir. As economias desses países seguiram patinando por anos, a ponto do próprio Olivier Blanchard fazer uma espécie de meia-culpa, mostrando que países que tiveram que implementar políticas de austeridade fiscal mais duras para receber os empréstimos do FMI, como Portugal e Grécia, estavam performando pior do que países comparáveis. Além disso, em 2016, um estudo do próprio Fundo Monetário Internacional concluiu que políticas de austeridade causam mais danos do que benefícios e fez duras críticas à doutrina neoliberal. Então, por que essas ideias continuam entranhadas no senso comum? Quem concentra poder econômico e, consequentemente, poder político, vai criando estruturas para manter essa concentração. Não é à toa que o senso comum seja de que as finanças do governo funcionem como as finanças de uma família. Existe interesse econômico que essa ficção exista. Por isso, especialistas que repetem esses mitos têm amplo espaço na mídia, enquanto especialistas que criticam essas ideias não recebem espaço. Se você concorda que essa situação precisa mudar, se organize politicamente, num partido disposto a colocar a classe trabalhadora como protagonista da sua própria história. Um mundo melhor é possível.